Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de conhecer o que mexe com o nosso bolso, porque a gente vai falar de dois assuntos, na verdade, que mexem com o nosso bolso. Saiu o IPCA 15, a prévia da inflação de setembro, e a gente vai entender o que está pressionando o bolso do brasileiro, o que está pesando, pelo menos nesse comecinho de mês, já que o IPCA 15 pega o finzinho do mês passado e o comecinho do mês de setembro. Então já dá para ter uma ideia, já dá para ter uma expectativa aí do que vem pela frente no IPCA final de setembro. E trago más notícias porque a gente tem a volta do choque da energia elétrica. Então eu vou explicar isso para vocês tintim por tintim, mas tem outro assunto que também mexe com o nosso bolso, que é a isenção de IR até R$5.000. O texto foi aprovado na comissão do Senado ontem, então a gente vai falar aí do que muda, do que não muda, como é que fica, né, o texto aprovado e o que isso mexe com o nosso bolso e com quem também deve compensar esse alívio no bolso do trabalhador que vai passar a ter uma isenção com uma faixa mais larga. Além disso, a gente tem os assuntos que eu estou devendo, que se der tempo a gente passa, senão eu vou ter que cumprir todas as minhas promessas na sexta-feira. Então já vamos passar pela agenda, porque tem bastante assunto hoje, a agenda também está bem recheada, então já vamos passar por ela para não perder tempo. E aí a gente já vai para o IPCA 15. Às 3 horas da manhã, lá na Alemanha, saiu a confiança do consumidor de outubro. Ai, Débora, mas outubro não é setembro? Não era setembro que a gente está? É porque a gente está falando das expectativas para o mês que vem. Então é como se a gente estivesse falando de um sentimento futuro lá na Alemanha. Isso normalmente traz dúvida e eu sempre explico. 5 horas da manhã no Brasil tem IPC-FIP da terceira quadricemana. Ontem saiu da FGV, também da terceira quadricemana, e agora a medição é da FIP. Às 8 horas da manhã tem relatório de política monetária do BC, que trouxe inclusive algumas revisões do Banco Central para as estimativas dos indicadores macroeconômicos brasileiros. PIB é complicado, né? O PIB, inclusive, foi jogado aí para baixo, foi revisado para baixo, então esse também é um assunto que a gente traz amanhã para vocês. Às 8 horas no Brasil, saiu o INCCM de setembro, medição da FGV, e junto a isso, sondagem da construção. Ali é aquele sentimento, aquele índice de confiança da construção civil, agora no mês de setembro. Além disso, tem o IPCA 15, que saiu hoje às 9 horas da manhã, divulgação do IBGE, que eu já dei algum spoiler e falei que eu vou comentar com vocês. Mas não para por aí, porque tem mais indicadores na nossa agenda. Às 9h20, tem presidente do FED, do Banco Central dos Estados Unidos. Dessa vez quem fala é o presidente do FED de Chicago. Ele participa de uma conversa lá no Crane Power Breakfast. E a gente tem também, lá nos Estados Unidos, aqueles dados de bens duráveis e o índice de gastos com consumo e seu núcleo. Então, o Departamento do Comércio hoje divulga aquele PCI, o Índice de Gastos com Consumo Pessoal, que traz uma outra visão da inflação, traz também renda, traz alguns dados mais ligados aí ao consumo e é uma métrica que o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, gosta muito de olhar. Ele não olha tanto trimestral, porque aqui é medida trimestral, mas ele gosta de olhar a mensal que sai amanhã. Então, isso deve ficar bem no radar, porque é uma variável importante para a tomada de decisão do Banco Central e isso está muito no radar, isso está muito ali na centralidade da discussão, porque se tem muita incerteza em relação ao ritmo de cortes nos juros dos Estados Unidos. Além disso, tem os dados de pedido de auxílio-desemprego da semana até dia 20 de setembro, esse velho conhecido nosso, está sempre na agenda. Às 10 horas, chega a vez do John Williams, do presidente do FED de Nova York, em falar, participa de um evento institucional hoje. Na verdade, já participou, porque foi às 10. E às 11 horas, a agenda está tão grande que parece que 10 horas é tipo 5 da tarde. Às 11 horas da manhã, agorinha, quem fala é a Michelle Baumann. Michelle Baumann falou ontem
e hoje fala de novo na conferência sobre a qualidade dos mercados financeiros. Outro dado que sai agorinha é vendas de moradias usadas lá nos Estados Unidos, medição final de agosto. Então essa segunda parte da agenda está toda tomada pelos Estados Unidos, seja por conta do PCI trimestral ou dos dirigentes do Fed, está aí toda tomada pelo país do Laranjão. Agora vamos seguir porque a gente tem mais um quadro de agenda para vocês. Às 2 horas da tarde é o Michael Barr, que participa de um evento em um instituto para discutir assuntos internacionais de economia. Ele também é diretor do Fed. 2h40 tem o presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, participando de um evento distrital de Richmond. E, além disso, às 4 horas da manhã, tem decisão de política monetária no México. Então, vamos descobrir como é que fica a taxa de juros mexicana. 4 da tarde. O que eu falei? 4 da manhã, gente? Bom, é 4 da tarde, né? 16 horas. 16h30 é a Mary Daly que discursa no Western Banking Forum. Ela vai participar aí desse encontro, desse fórum, e ela é presidente do Fed de São Francisco. Além disso, a Assembleia Geral da ONU continua rolando durante o dia. Então, como vocês podem perceber, hoje vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos vão participar de algum evento, de alguma conferência, de algum encontro de forma geral e vão falar. E isso tem muito potencial, principalmente em um dia de agenda mais esvaziada lá nos Estados Unidos. Claro que a gente tem o PCI, tem o índice de gastos com consumo, que é importante, mas, no geral, a agenda lá está voltada para esses dirigentes do Banco Central. E isso deve ganhar muita relevância, porque caso eles falem alguma coisa que diminua ali a possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos ou tragam alguma sinalização de incerteza em relação aos cortes, isso pode mexer com o mercado. E aconteceu essa semana. Tinha um outro dia que estava cheio de pronunciamentos de dirigentes do Banco Central e eu falei, olha, isso tem potencial de jogar areia nas expectativas, de dar uma jogada de água no chope. E aconteceu. Então, quando a gente tem muitos dirigentes do Banco Central falando no mesmo dia, eles podem, inclusive, ter algum dissenso ali, um falar uma coisa, outro falar outra, e isso gera incerteza. E como o corte de juros dos Estados Unidos está muito na mira, eles podem ganhar ainda mais relevância. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o IPCA 15, que dita o humor dos mercados. Mas lá fora, a agenda está esvaziada, então isso ganha um peso ainda maior nas negociações do dia. Mas vamos pegar aqui, então, um avião já para o nosso Brasilzão e falar do IPCA 15, entender, né, da onde vem alívio, da onde vem pressão, porque, de novo, a gente teve choque no bolso. Depois do recuo, né, de agosto, a gente teve uma inflação no mês de agosto um pouco mais contida, inclusive, né, o IPCA final recuou. Nesse mês de setembro, a gente não tem essa mesma boa notícia. E por que a gente não tem a mesma notícia positiva do mês passado? A inflação subiu para 0,48 em setembro. Então, já vou até jogar um spoiler aqui, né? Porque a gente já vai falar das projeções e vocês vão ver que a projeção ficou acima do que aconteceu. Então, o mercado, os agentes de mercado, quem responde pesquisa em relação ao que acha que vai acontecer no IPCA 15, tinha até jogado um pouquinho para cima. A pesquisa mostrou ali uma média, uma mediana de 0,51%. A inflação ficou em 0,48%. Ficou abaixo da expectativa, mas voltou a subir. A gente tinha tido deflação, inclusive, no mês de agosto, mas essa deflação veio por conta do alívio na conta de luz. Só que esse alívio era o bônus de Itaipu. Eu já vou explicar direitinho para vocês. Quando a gente tira o bônus de Itaipu, como a gente está na bandeira A2 vermelha, que é a mais cara que tem, porque está chovendo pouco, está faltando chuva, está faltando água ali nas hidrelétricas, você aciona outros mecanismos para fornecer energia, como, por exemplo, as termoelétricas. E é uma forma de fornecimento mais cara. Então, você aumenta a bandeira tarifária e isso pesa no nosso bolso. Aí vocês podem perguntar, Débora, mas mês passado a inflação tinha dado alívio, né, na parte de habitação, na energia elétrica. Justamente porque a gente teve o bônus de Itaipu, só que o bônus de Itaipu não é para sempre. Agora, com a retirada do bônus, as contas de luz voltam a pressionar o nosso bolso e chocar
o consumidor. Mas vamos ver como é que ficou o comportamento geral aí, já dei um bom spoiler, né, da inflação, do comportamento da inflação, mas a gente vai ver com mais detalhes. Aqui era o sumário das projeções para o IPCA 15, até um beijo para o Diego, que não sei se está assistindo, mas gostava muito desse quadro, que é o mercado errou, e o mercado dessa vez errou novamente as suas projeções. A mediana era 0,51, então na média e na mediana, as projeções do mercado financeiro ficavam ali em 0,51 e a expectativa é que a inflação em 12 meses fosse para 5,35. A menor projeção colocava 0,4, então aqui a gente ficou, né, não tinha uma amplitude, um intervalo tão grande, porque o piso era 0,4. Então a menor projeção do IPCA 15 tinha ficado em 0,4 e a maior em 0,6. Então não foi aquele mês que a gente teve uma amplitude enorme, né, uma distância muito grande entre a mínima e a máxima e a média. A gente ficou num intervalo mais comprimidinho ali, né, um intervalo mais curtinho, de 0,4 e 0,6 e a média em 0,51. Foram 23 instituições que responderam à pesquisa e a gente tem ali 5 respondentes, né, que equivale a 21,7% dos respondentes, ali na faixa do 0,4 e 0,45. 3 respondentes ficaram entre 0,45 e meio. Então, se a gente pegar, né, bem dizer aqui, 3 respondentes chegaram mais perto do comportamento inflacionário do que o resto. Porque aqui 7 respondentes esperavam entre 0,5 e 0,55 e 34%, 8 respondentes entre 0,55 e 0,60. Então, a maior parte dos respondentes estava aqui, né, entre meio e 0,6, esperando um impacto inflacionário, uma inflação um pouco maior nesse mês. E os 3 respondentes ali ficaram, né, mais próximos da inflação realmente que aconteceu. Então, o mercado errou, né, os 3 acertaram, mas se a gente pensar aqui, 15 erraram, né? 15 mais 5 aí que também chegaram um pouquinho perto, dependendo, né? Se pôs 0,45, pode ter chegado de certa forma perto, mas quase 20 respondentes aí erraram suas projeções. Então, aqui um mercado jogando a inflação para cima e a gente sabe que isso tem 2 lados, né? Pode ser uma mexida com expectativas, então quando o mercado joga uma projeção para cima, ele está mexendo com expectativas de inflação e a gente sempre fala sobre isso no Focus, mas também pode trazer uma surpresa positiva, porque como eles esperavam uma inflação mais forte, agora como ela veio um pouquinho mais contida, isso pode trazer um alívio no dia, despressurizar um pouco as taxas de juros que ontem foram para as alturas, eu já vou explicar por quê, mas hoje a gente pode ter esse certo alívio vindo da surpresa positiva do IPCA. Então o mercado errou para cima aqui, como sempre. Mas vamos ver como é que ficou a inflação, então, depois desse 0,48 de variação, para onde vamos a inflação em 12 meses, como é que ela fica no ano, como é que ela tinha sido no mês passado. Lembrando que a gente não está falando do IPCA final, até porque o mês de setembro está no dia 25. A gente está falando do IPCA 15, que é a prévia da inflação. Ela pega os 15 últimos dias de agosto e os 15 primeiros dias de setembro. Então vamos ver aí como é que ficou essa variação do IPCA. Em setembro de 2025, esse mês então, 0,48. Mês passado a gente tinha tido deflação, justamente pelo alívio na energia elétrica, 0,14 de queda. No ano passado, então setembro de 24, tinha sido de 0,13 a inflação, então a gente vê um salto aí, né, entre os meses de setembro de um ano para outro. Então, tirando aí os eventos mais sazonais, que normalmente acabam acontecendo, né, a gente ainda tem uma inflação bem acelerada se a gente fosse comparar meses iguais de anos diferentes. E acumulado em 12 meses chega a 5,32, também abaixo das expectativas do mercado, que era 5,35, e acumulado do ano em 3,76. Agora eu vou trazer aquele gráfico, né, na verdade aquela tabelinha que eu gosto bastante, que é do impacto inflacionário, porque ajuda a gente a entender como é que é o impacto de cada grupo. Porque os grupos, eles têm pesos, né? Eu sempre falo que o IPCA é uma composição de pesos e medidas. Então, você não dá o mesmo peso para os grupos. O grupo habitação, ele tem um peso. O grupo alimentos tem um peso também maior. O grupo vestuários, ele tem um peso um pouco menor. Por quê? E mostra ali, né? Tenta medir o quanto aquele grupo impacta no nosso orçamento, quanto aquele grupo impacta
na vida das pessoas. Qual o peso que tem, por exemplo, a compra dos alimentos e as roupas, né? Quanto você compra de um e outro no mês? Então é isso que o grupo e os impactos tentam mostrar para a gente, que os pesos na medição do IPCA, que é um indicador macroeconômico, então não vamos cair na cilada de pensar, pô, mas a minha é diferente. Pode ser que a sua inflação, você perceba a inflação de forma diferente porque você tem um gasto maior do seu orçamento em alimentos, ou você tem um gasto maior do seu orçamento em energia, ou você tem um gasto maior do seu orçamento em boleto. Então isso, ou na parte de serviços, então isso muda também a percepção inflacionária e até por isso a inflação por extrato de renda é tão importante, porque dependendo da sua renda, os pesos também mudam. Quem tem rendas mais baixas gasta mais com alimentos. Quem tem rendas mais altas gasta com outros itens, inclusive considerados supérfluos. Mas vamos ver aqui como é que fica esse impacto por grupos, porque ele traz essa noção para a gente. Então, o grupo de alimentação e bebidas traz boa notícia nesse mês. A gente tem uma queda de 0,35 nos alimentos. Boa notícia para o brasileiro, porque acabei de falar, alimentos impactam mais menores rendas. Então, esse alívio, a gente está falando de comida na mesa dos brasileiros. Esse alívio ajuda aí principalmente a inflação para pessoas de menores rendas. A inflação passa a ter um impacto menor para essas pessoas. Então, a gente tem um impacto de 0,35, mas na conta final, depois de pesos e medidas, 0,08 de queda. A habitação, grande vilã desse mês do IPCA 15, sobe 3,31, 0,5% de impacto. Então, aqui, né, se a gente não tivesse tido o alívio dos alimentos e bebidas e dos transportes, a gente podia imaginar uma inflação muito mais alta, porque 0,5%, né, meio ponto percentual, na verdade, veio só da habitação. Ela contribuiu muito com a inflação nesse mês de setembro. E o grupo habitação tem a energia elétrica. Artigos de residência com uma queda de 0,16, mas um impacto zerado, né, não subiu e nem não jogou para cima nem para baixo a inflação final. O vestuário com alta de 0,97, mas como eu falei, vestuário tem um peso menor na composição do IPCA 15 e do IPCA normal. Então, o final, né? Normal é complicado. No IPCA final. Então, aqui, um impacto de 0,04 ponto. Né? Então, naquela composição de 0,48, 0,04 veio do vestuário. Os transportes trouxeram queda de 0,05 também, uma queda de 0,25 no mês. E o impacto ali de 0,05 ponto percentual. Saúde e cuidados pessoais com alta de 0,36 e também impacto de 0,05, só que aqui positivo. O grupo de despesas pessoais com alta de 0,20, com até o impacto aqui de 0,2 ponto percentual. E a gente tem aqui a comunicação em queda, só que com impacto zerado, assim como a educação. Então a gente vê que o grande fator de pressão veio da habitação, principalmente da energia elétrica, e os fatores de alívio da energia, pensando em combustíveis, pensando ali no grupo transportes e também do grupo de alimentos, o que é uma excelente notícia. Mas vamos entender então quais itens que contribuíram para isso, né? Quais itens contribuíram para essa queda. Vamos ver aqui rapidinho para poder passar para o assunto do IR. Então, o índice geral ficou em 0,48 e quem trouxe alívio aí foi o arroz, com queda de 2,91, o feijão também caiu, uma boa notícia, a batata, né, volta dos tubérculos, chegou ali a jogar a inflação para cima em alguns meses, mas agora cai de novo, 5,88 e já tem uma queda acumulada nos 12 meses, pensando aí em 12 meses de variação, uma queda de 41%, O café, o nosso grande vilão, que pode voltar a ser vilão, por enquanto ele está naquele momento de transição, então ele não é vilão, mas também não é herói. Ele está com uma queda de 1,81, mas ainda sobe nos 12 meses quase 60%. E posso ser arauto de más notícias aqui, porque o café deve voltar a pressionar nosso bolso nos próximos meses. Hortaliças e verduras com o alívio do clima, né, algumas hortaliças, alguns itens mais perecíveis, como o tomate, inclusive, começam a ter uma trégua. E aí a gente tem essa queda de 1,86, mas no acumulado do ano ainda sobem 2,44. As frutas voltaram a subir um pouquinho no mês de setembro, né, entre agosto e setembro, vamos falar assim, mas estão com acumulado de 3,67. A carne continua aliviando
o bolso do brasileiro mês a mês. Então, a carne está ficando um pouco mais barata no prato, mas considerando o acumulado dos 12 meses, ainda está com 21% de alta. Então, a alta ela só está diminuindo, mas ela ainda acontece no acumulado em 12 meses. O mesmo acontece com leites e derivados, aves e ovos que pressionaram aí o bolso do brasileiro, né, pressionaram o preço do prato também por bastante tempo. Caem 0,92 esse mês, mas ainda acumulam quase 10% de alta nos 12 meses. Então, assim, a gente tem boas notícias, a gente começa a ter alívio do preço de alguns alimentos importantes para o prato do brasileiro e que tem, né, essa trégua no preço, mas quando a gente olha os 12 meses, eles ainda estão com alta, porque eles subiram por muito tempo, subiram por meses consecutivos. E aí, agora, por mais que eles comecem a trazer alívio, quando a gente olha no acumulado, se pensarmos em relação ao ano passado, eles ainda estão mais caros do que estavam. Mas é uma boa notícia que eles comecem, pelo menos, a aliviar. E muito disso vem também de condições climáticas, né? A gente está com esse friozinho que acaba trazendo melhores condições para alguns itens que são mais perecíveis, que sofrem muito com o calor, com o transporte. Então, isso traz um alívio no preço. Mas, no acumulado, como a gente teve um momento muito ruim para esses preços, ainda não tem uma trégua tão grande, mas esperamos que continue assim para que esse acumulado diminua cada vez mais. Agora vamos ver na parte de energia como é que ficam esses itens em relação à inflação do mês e à inflação acumulada aqui. Porque o grande vilão, como eu falei, é a energia elétrica residencial, que sobe 12,17% esse mês e já tem um acumulado em 12 meses de 13,18%. Esse acumulado de 12 meses veio forte aí nesses últimos meses que a gente teve a mudança de bandeira tarifária. Então, a gente passou bom tempo, inclusive, com a energia elétrica um pouco deflacionada, ela estava andando para trás, mas agora, com as altas consecutivas que a gente teve, o acumulado já chega em 13,18%. Então, aqui, né, o maior vilão e o maior contribuinte para a inflação desse mês de setembro, né, para essa prévia da inflação, é a energia elétrica, sem dúvida. É o que mais pressionou o nosso bolso aqui, com o fim do bônus que eu já expliquei. A gasolina caiu, também uma boa notícia aqui, 0,13. O acumulado nos 12 meses está em 1,67. Então, boa notícia aí, vinda dos combustíveis. O etanol subiu um pouco, mas nada que leve o acumulado para um patamar alto. Pode ver que ele está abaixo, inclusive, da média da inflação dos 12 meses, em 2,63. E o óleo diesel, apesar da alta também, né, está com 1,39 de alta acumulada. O óleo diesel ele é um pouco mais complicado que a gasolina e o etanol, porque altas recorrentes do diesel, que não é o caso aqui por enquanto, mas pode vir a ser, então vou explicar, altas recorrentes do diesel encarecem os fretes, porque a gente tem uma malha rodoviária muito grande, né, uma malha de estradas e uma dependência desse transporte rodoviário muito grande. E isso tem ligação com o diesel. Você usa o diesel para abastecer caminhões, por exemplo, e o que encarece o frete. Se você encarece o frete, você encarece a cadeia de outros suprimentos. Então, óleo diesel com alta não é uma boa notícia, mas ainda não é nada suficiente para levar um acumulado para um patamar preocupante, porque o óleo diesel vinha caindo por bastante tempo. Os combustíveis, num geral, né, pensando na composição, caíram 0,10%. E o gás veicular caiu 1,55 e está com acumulado negativo. Então, o grande problema aqui volta a ser a energia elétrica residencial, também por questões climáticas, faltas de chuvas e acionamentos das termoelétricas, que levam a gente para a bandeira tarifária vermelha 2, a mais cara que tem. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de boa notícia, né? Não é de iogurteira, mas a gente vai falar do imposto de renda e da aprovação na comissão do Senado da isenção para salários até R$5.000 a partir do ano que vem. A gente fez uma tabelinha para vocês entenderem como é e o que muda e separou uma fala do ministro Fernando Haddad. Então vamos começar aqui pela nossa tabelinha, né? Na verdade, pelo nosso painel aqui, não é uma tabela, de como é e como era, né? Como é e como fica. E como é que fica a tributação para rendas mais altas, mas eu já chego lá. Então, antes não pagava IR quem ganhava cerca de 2 salários mínimos ou até R$ 3.036 por mês. A partir de 2025, passando esse texto aprovado completamente, né, caso isso aconteça, a isenção vai para R$5.000 ou 60 mil por ano
E quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.350 também vai ter um desconto gradual no imposto. Então não vai pagar ali maiores alíquotas logo de cara, vai ter descontos graduais aí nessa faixa de imposto de renda, que era uma dúvida, né? Isso foi trazido como dúvida várias vezes. Então é uma boa notícia, né? A gente já fez até uma conta que lá no final das contas, quem ganha, por exemplo, R$ 5.000 pode ter um dinheiro extra sobrando, que é importante, né? No final você consegue ali comprar uma geladeira, dar uma entrada numa moto, comprar um air fryer ali no mês. Então é um desconto importante que a pessoa que ganha R$ 5.000 passa a ter, e todo mundo em cadeia, porque o imposto de renda ele vai progredindo a partir das faixas de isenção. Então, é uma dúvida que as pessoas têm. Quem ganha R$ 5.001 paga em cima de R$ 5.001? Não paga em cima de R$ 5.001, paga em R$ 1, certo? Porque você vai progredindo as faixas, descontando a isenção anterior. E é assim que funciona, é como se fossem copinhos enchendo. Eu gosto dessa analogia porque acho que é a melhor que tem para explicar. Mas aqui é uma boa notícia para o brasileiro. Só que o que está travando isso é a compensação, que é o que vem logo depois. Então, vamos ver o que o ministro Fernando Haddad falou sobre isso e eu já comento o que tem de ponto positivo e negativo da fala dele. No geral, é uma vergonha o que se faz para um lado e para o outro. Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil, que, na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reduzir em 100 e foi essa coisa toda, a crítica ao governo, porque a gente reduziu em 100 bilhões a renúncia fiscal, que já estava batendo em 700, 800 bilhões de reais. Por ano, né? Por ano. E nós reduzimos em 100 e a grita, você está vendo a grita toda. Agora com LCI, LCA, essa grita toda, né? Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação. Isso é o problema desde sempre, né? A compensação do IR que viria da tributação das altas rendas é o que trava essa proposta de andar, principalmente no Congresso geral, mas na Câmara a gente está tendo vários entraves em relação a isso, porque quem ganha acima de R$ 50.000 por mês vai ter que compensar e pagar um pouco dessa conta. E a gente sabe que quem ganha, principalmente por meio de lucros e dividendos, hoje não paga a conta. Então, colocar essas pessoas na conta gera gritaria. É dedo no cut e gritaria aqui, porque a gente está falando, o Haddad está falando de cortes de benefícios fiscais que já geram gritaria. Então, qualquer privilégio dessa galera que você tenta mexer, você vai ter reação, você vai ter ali a gritaria, você vai ter todo mundo esperneando, né? Porque não querem abrir mão dos seus privilégios. Mas que privilégios, né, são esses? A gente está falando de quem? Vou voltar rapidinho aqui só para fechar o programa, em quem que pagaria, né, essa compensação, de quem que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de quem ganha lucros e dividendos de R$ 50.000 por mês para cima. Débora, mas eu sou aquele fake CLT, eu distribuo lucros, vou pagar? Só se você ganhar acima de 50 mil por mês, porque se você ganhar menos, você continua isento. E a partir daí tem cobrança de 10% na fonte. Isso vai ser 10% logo a partir dos 50 mil? Não vai ser, isso vai ser progressivo. Então é você começar a mexer um pouquinho no privilégio das pessoas. É você começar a cobrar um pouquinho de quem sempre teve isenção e nunca contribuiu para essa história. E isso já gera o furor que gera. Então imagina se fosse realmente uma proposta mais ainda de progressividade no IR, se fosse uma proposta mais agressiva. Aí ia ter gritarias que vocês iam estar ouvindo até agora da casa de vocês. E dividendos enviados para o exterior também vão ter taxa de 10%, porque só o Brasil e mais 2 países, tipo Letônia, não pagam imposto sobre dividendos. Então é uma distorção que a gente precisa arrumar, mas discordo de Haddad em relação a LCI e LCA. E se vocês quiserem, amanhã eu explico para vocês por que eu discordo dessa cobrança. Mas vamos falar então, já que a gente está falando de LCI e LCA, quer saber como é que funciona? O que é uma LCI? O que é uma LCA? O que é essa sopa de letrinhas? Fico super perdida nesse assunto. Quer saber? Quer entender um pouco mais? iclmercado.com.br ou o QR Code que está aqui no cantinho da tela, é só apontar a câmera
porque domingo às 8 horas da noite, dia 28, eu e o Edu vamos estar aqui para participar com vocês de uma aula muito especial, que é o Guia da Liberdade Financeira, e a gente vai falar sobre todos esses aspectos que envolvem investimentos, que envolvem aí ciladas. Então a gente vai trocar uma ideia, Edu vai dar aula e no final, provavelmente eu entro para trocar uma ideia com vocês em relação a todos esses assuntos. Então, quer participar com a gente dessa aula que vai ser bem especial? iclmercado.com.br, para não ficar de fora, garantir o ingresso. Já que é uma aula gratuita, a gente pede para vocês se inscreverem. E agora, jogo para os vizinhos de cima, eu ia falar William De Luca. O William De Luca está de férias, então não é o William De Luca hoje é trio, hoje é aquele trio que a gente adora, Roberta Garcia, Guga Noblar e Sarazara já estão a postos para receber vocês. Eu me despeço por aqui e amanhã a gente volta para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão, pessoal, e até amanhã. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja a caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.